Olá meus irmãos, na paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Você está aqui no canal Reino do Céu. Seja bem-vindo, acompanhe comigo até o final. Vamos trazer mais um estudo da palavra. Eu quero trazer aqui mais uma regravação de vídeo que eu já tinha aqui, muita pouca visualização, e ele deu problema com o YouTube e eu fui obrigado a remover. E agora estou regravando de novo, espero que eu consiga trazer com precisão os mistérios, as revelações que tem nesse texto que eu vou ler, tá bom? Que você venha compreender melhor e venha ficar bem objetivo e prático para a sua compreensão, tá certo? Eu quero fazer a leitura no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 20 até o 23. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostará também sobre o seu peito, e que disserá: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Ou seja, meus irmãos, aqui estava acontecendo, ali depois da ressurreição de Cristo, onde ele se encontrou com eles ali na beira do mar da Galileia. Então Jesus, no dia que ele traz ali sobre Pedro uma nova chance, onde ele vai dizer: Pedro, tu me ama? E Pedro diz: eu te amo. Ele diz: apacenta minhas ovelhas. Então Jesus estava dando aqui uma nova oportunidade para Pedro se redimir, que tinha negado 3 vezes, e Pedro aqui confessa 3 vezes. Então depois disso o Senhor diz assim: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos. Então Jesus estava chamando Pedro e dizendo: Pedro, eu quero que você seja a liderança da minha igreja, quero que você seja, quero que você apacente daqui para frente, você vai pregar o evangelho e apacentar todos aqueles que crescem, vai ensinar, cuidar, tá? Então Pedro estava recebendo essa missão, mas Pedro fica preocupado porque tinha outro discípulo e ele reconhecia que esse discípulo, ou seja, Pedro pensou: Senhor, aquele discípulo amado ali, que Pedro diz assim, via aquele discípulo a quem Jesus amava, ou seja, João era conhecido como discípulo amado, porque João estava sempre ali, encostadinho do Senhor, sempre com a cabeça no peito, no ombro. Ele era aquela pessoa que demonstrava e que tinha muito amor, era diferenciado. Então ele era reconhecido como discípulo amado, E ele diz assim: na ceia se recostará também sobre o seu peito, e que disserá: Senhor, quem é este que te há de trair? Ou seja, isso aqui que Pedro está dizendo está em João 13, no dia da ceia, João 13, 23, vou colocar aqui na tela para você. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. No dia da ceia, tinha um reclinado com a cabeça no peito de Jesus. E esse discípulo nós sabemos que é João. Nesse texto não diz, só fala do discípulo amado. Nós sabemos que o discípulo amado é João, que no dia da ceia ele estava ali encostadinho do Senhor, onde o Senhor dizia que um deles ali ia trair. Aí Pedro vai e pergunta para ele quem é o que vai trair, e João ali pertinho pergunta para ele, e ele revela para João, o que vai trair é aquele que eu der um bocado de pão molhado, Então Jesus molha o pão no vinho e dá a Judas, e Judas come e vai embora, para fazer o que estava determinado para fazer. Então isso aqui, eu citei esse texto para a gente saber de quem que Pedro estava falando, quem era o discípulo que estava seguindo eles, A gente sabe que é João. Então aí Jesus vai e responde para Pedro: Pedro, esquece esse discípulo aí, segue-me tu, segue para a tua missão principal, Esse aí eu tenho uma missão para ele, está dizendo: se eu quiser que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti, Ou seja, Jesus não estava dizendo que João ia ficar vivo até os dias de hoje. João não está vivo até os dias de hoje, e Jesus não voltou no ano 70, como alguns ensinam, que diz que
João viu verdadeiramente e depois ele morreu, né? Então não é assim. Nós vamos trazer o verdadeiro significado dentro da palavra, o que é ficar até que ele venha, né? Porque no versículo 23 diz assim: divulgou-se, pois, entre os irmãos esse dito que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha. Então, Jesus não disse que ele ia morrer, que ele não morreria, que ele ficava vivo até ele voltar, né? Bem, mas Jesus disse que ele ia ver a vinda dele, né? Então, quando nós lemos o versículo 24, que diz assim: este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Está dizendo que esse é o discípulo que testifica dessas coisas. Que coisas? Da vinda dele, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Onde é que nós vamos ver o testemunho acerca da vinda de Jesus? Nós vamos ver que o Senhor preservou João. Foi o último discípulo a morrer. Morreu ali na ilha de Pátimo, como um pior dos criminosos. Estava preso na ilha de Pátimo, uma ilha que ficava no meio do oceano. A ilha onde ficavam somente os presos mais perigosos. Então João foi levado para lá, porque ele era uma ameaça, porque ele pregava o evangelho, né? Eu quero dizer para você, todos nós, se verdadeiramente estivermos pregando o evangelho, nós somos uma ameaça, né? Nós não somos uma promessa de prosperidade, nós somos uma ameaça, porque nós estaremos ameaçando um reino anticristão, um reino ímpio na terra, tá certo? Então, Jesus preservou João e para João revelou o Apocalipse, tá? Porque ele diz no versículo 24, este é o discípulo que testifica dessas coisas, ou seja, da vinda dele, e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro, tá? Então, quando nós vamos ao Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, vamos ler. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo de tudo que tem visto, né? Ou seja, o Senhor Jesus disse que ele ficaria vivo até ele vir, ou seja, até ele ver Jesus em glória. Ele vê Jesus vindo com poder e muita glória. Onde nós vemos isso? Em Apocalipse. Todo o Apocalipse ele é a revelação da vinda de Jesus, as manifestações, os acontecimentos, as coisas que aconteceriam de aviso sobre a volta e tudo que está no Apocalipse, tudo são eventos que manifestam a vinda do Senhor, né? Então ele disse que mostrou ao seu servo as coisas que em breve devem acontecer, e pelo Senhor enviou e notificou a seu servo João, o mesmo João que Pedro perguntou, que será desse? E Jesus disse, se eu quero que ele fique até que eu venha, ou seja, como se Jesus estivesse dizendo, se eu quero que ele fique até que eu revele todas as coisas acerca da minha vinda, que te importa tu com isso, ô Pedro? Apacenta as minhas ovelhas, porque para João vou dar umas revelações, vou dar um trabalho diferente para ele, né? E o Apocalipse não tinha sido escrito ainda. Então, através do Apocalipse, isso aqui é revelado para nós, tá? Através do Apocalipse, todos nós que somos cristãos, servos de Deus, sabemos das revelações da vinda, do reinado, né? De tudo acerca da vinda do Senhor, né? Então, ele já morreu, mas ele testificou para nós, antes de morrer, né? Tudo acerca da vinda, né? Quando nós vamos para o versículo 10 e 11, diz assim, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso,
e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Tá? Então, João está dizendo, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, ou seja, o Senhor levou João para o futuro. O Senhor levou João em arrebatamento, arrebatou seu sentido, elevou a João para João ver todas as coisas acerca da vinda dele. E João viu, né, e as escreveu. E ele disse, escreve essas coisas num livro, o que vê escreve no livro e envia às 7 igrejas. Ou seja, as 7 igrejas que é representada hoje, essas 7 igrejas do Apocalipse, que representa a igreja do Senhor Jesus, as 7 igrejas é a perfeição e a totalidade de Deus, a sua igreja do Senhor. Essa igreja ela está recebendo toda a revelação do Apocalipse por causa que o Senhor revelou para o seu servo João e disse que ele escrevesse, né? E é o que ele disse lá em João 21, 24. Este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu, e sabendo que o seu testemunho é verdadeiro. Então todas as revelações que estão no Apocalipse foi o Senhor vindo para João, revelando para João tudo acerca da sua vida. Tá bom? Espero que tenha ficado de forma simples, tá? De forma bem esclarecida, que possa te trazer uma compreensão melhor das Escrituras, tá bom? Espero também que você tenha gostado. Se você gostar, deixa o teu joinha, compartilha nas tuas redes sociais com algum amigo teu, tá bom? Que Deus abençoe a todos que acompanharam até aqui. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo.